Gente, nós estamos nesse instante dando início a esse conjunto de palestras, palestras de atualização, sempre abordando um tema do momento, um tema que necessita de mais esclarecimentos. Rogério Sanches é o nosso aqui primeiro convidado, que vai falar aqui conosco hoje a respeito das recentes decisões sobre Lei Maria da Penha. Digo recentes porque são várias decisões, mas, claro, existe uma do Supremo Tribunal Federal que vai merecer uma atenção especialíssima. Quem está aqui presente nesse instante já está assistindo, já está curtindo. Quem não está presente, saiba do seguinte: 3 bloquinhos. Nós vamos sempre gravar pelo menos 3, às vezes 4, mas pelo menos 3 bloquinhos de 15 minutos. O primeiro bloco é aberto, livre, todo mundo vai ter acesso. Todo mundo vai ter acesso. Os 2 outros blocos, somente para assinantes do Conteúdo Net. Portanto, você que está nesse instante nos vendo, saiba, você vai ter acesso ao primeiro bloco, depois os outros 2, veja aqui, veja o link que vai aparecer aqui, veja este link, aí você acesse e verifique como você pode se tornar um assinante do Conteúdo Net, do Livro Inet. É assim que funciona. Todos os dias nós vamos procurar ter aqui um grande tema atual, muito instigante, importante para ampliar os seus conhecimentos. Aliás, Livrinet significa transformar a informação em conhecimento, ou transformar a notícia em conhecimento. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão aqui. Estamos juntos, avante, avante. Nesse instante, então, começando com Rogério Sanches. Avante, Rogério. Obrigado pelo convite, obrigado ao professor Luiz Flávio. Nós vamos tratar de um tema importante, em 3 blocos, como o professor já anunciou, a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, a chamada Lei Maria da Penha, pelo presidente da República, em homenagem a uma mulher vítima de violência doméstica e familiar praticada pelo marido, que foi um símbolo de resistência à omissão do Estado. A resistência dela culminou, inclusive, com a condenação do Brasil nas cortes internacionais. Vejam, eu quero começar, antes de mais nada, retirando do dia a dia algumas conclusões equivocadas que já estão escritas e estão sendo faladas. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela não é uma lei penal. Ela é uma lei multidisciplinar. Aliás, se nós pararmos, analisarmos com atenção a Lei 11.340 de 2006 e os seus mais de 40 artigos, vamos perceber que 10% da lei é penal. A parte restante é extrapenal, é multidisciplinar. Eu tenho bastante processo civil na Lei Maria da Penha, civil, eu tenho empresarial, eu tenho trabalho, eu tenho até previdenciário. A lei, ela é multidisciplinar. E acreditem, o direito criminal, abrangendo penal, processo penal e execução penal, é a parte mais restrita de abrangência dessa lei. Então, esta lei, vejamos, não é uma lei penal. Eu vou provar relembrando o artigo 1º, o seu artigo inaugural. Quando você abre o artigo 1º e lê o seu conteúdo, vai perceber que esse artigo traz os objetivos da Lei Maria da Penha, os objetivos da Lei 11.340 de 2006, os objetivos, na verdade, compromissos que o Brasil já havia assumido em tratados internacionais. E a Lei 11.340 de 2006, ela deixa claro que tem 4 objetivos. Quais são esses objetivos? Primeiro, ela quer coibir, prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo objetivo, assistir a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Terceiro objetivo, proteger a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Quarto objetivo,
a criação do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que não tem nada a ver com Juizado Especial Criminal. Ninguém está dizendo que as causas nesse juizado são causas de menor importância ou de menor potencial ofensivo. Muito pelo contrário. O artigo 6º, ele já anuncia que nós estamos diante de uma grave forma de violação dos direitos humanos. A violência doméstica e familiar contra a mulher é uma das mais graves formas de violação dos direitos humanos. Então, analisando estes 4 objetivos, pergunto, existe algum que tenha predicado criminal prevenir e coibir a violência? Assistir a vítima, proteger a vítima, criação do juizado da mulher vítima de violência doméstica e familiar, tem algum objetivo estritamente criminal? Claro que não. Então, com isso eu reafirmo, não é uma lei penal, é multidisciplinar e a parte criminal é a que ocupa o menor espaço. Agora, quando eu relembrava os 4 objetivos da Lei Maria da Penha, vejam que eu sempre liguei esses objetivos a uma personagem, a mulher vítima de violência doméstica e familiar. E aí vocês podem estar perguntando, Rogério, pera um pouquinho, homem não pode ser vítima de violência doméstica e familiar? Será que a violência doméstica familiar é algo que persegue somente o gênero feminino? E o homem? O homem não pode ser vítima? Claro que pode. Não só pode, como é vítima de violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha não reconhece isso? Reconhece. A Lei Maria da Penha, ela reconhece que o homem pode ser vítima. Como? É só você lembrar da redação do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, redação esta dada pela Lei Maria da Penha. O artigo 129, parágrafo 9º, ele inaugura o capítulo da lesão corporal dolosa praticada no ambiente doméstico familiar. E o artigo 129, parágrafo 9º, em nenhum momento ele restringe a vítima mulher. O ofendido, no artigo 129, parágrafo 9º, na lesão corporal no ambiente doméstico familiar, a vítima pode ser homem ou mulher. Redação dada pela Lei Maria da Penha. Lendo o 129, parágrafo 9º, você vai encontrar que a lesão corporal ela é qualificada quando praticada contra ascendente, descendente e irmão. Se exigisse vítima necessariamente mulher, não teríamos irmão. Teríamos o quê? Irmã. Cônjuge ou companheiro. Se exigisse vítima necessariamente mulher, não falaria em companheiro, falaria em companheira. Então vejam que o homem não só também pode ser vítima de violência doméstica e familiar, mas a Lei Maria da Penha reconhece essa possibilidade, redigindo o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, de modo a abranger os 2 personagens vítimas, homem e mulher. O que a Lei Maria da Penha fez foi, ao mesmo tempo que reconheceu a possibilidade de um homem ser vítima de violência doméstica e familiar, previu medidas preventivas de assistência e protetivas somente para a mulher. Compreenderam isso? Então, repetindo, a Lei Maria da Penha não esconde que o homem pode ser vítima de violência doméstica e familiar. Não só pode, como é, e por isso o artigo 129, parágrafo 9º, ele tem uma redação que não restringe a vítima à mulher, abrange o homem. Porém, a Lei Maria da Penha restringe, aí sim, ela restringe as medidas de prevenção, assistência e proteção somente para o caso de mulher vítima. E aí, a doutrina, ganhando eco na jurisprudência, a doutrina começou a questionar a constitucionalidade. Espera um pouco. A Lei Maria da Penha sabe que o homem pode ser vítima, mas só traz medidas
protetivas para a mulher? Ela pode tratar de maneira desigual personagens que deveriam ser tratados de forma igualitária? Essa corrente da inconstitucionalidade entendia que a Lei Maria da Penha, protegendo somente a mulher, apesar de reconhecer que o homem pode ser vítima, entendia que a Lei Maria da Penha violava, no mínimo, 2 dispositivos constitucionais. O artigo 226, parágrafo 5º, que diz que no âmbito da família o homem e a mulher são iguais em direitos e deveres, e a Lei Maria da Penha estaria dando mais direitos para a mulher. E o artigo 226, parágrafo 8º, que diz que o legislador deve buscar coibir a violência doméstica e familiar. Em nenhum momento ele restringiu violência doméstica e familiar contra a mulher. Então a Lei Maria da Penha teria ficado aquém do mandamento constitucional. Além do mandamento constitucional. Essa tese não vingou. Não vingou. Os tribunais inferiores já tinham rechaçado essa tese. O STJ já vinha trabalhando implicitamente com a constitucionalidade da Lei Maria da Penha e o STF, no controle concentrado, decidiu que a Lei Maria da Penha é constitucional. Em apertada síntese, claro que a decisão do Supremo foi uma decisão bastante complexa e demorada, mas considerando o pouco tempo que eu tenho, vou tentar fazer uma síntese. O STF, ele acabou reconhecendo o seguinte: nós temos 2 sistemas de proteção possíveis. Nós temos o sistema de proteção geral, e esse sistema de proteção geral não pode ter um destinatário certo e determinado sob pena de violação do princípio da isonomia. E nós temos o sistema de proteção especial, e o sistema de proteção especial pode sim ter uma vítima, um protegido certo e determinado, um destinatário certo e determinado. Por quê? Porque a situação exige uma proteção diferenciada. A situação exige um agasalho a mais. É caso de ação afirmativa. Tratar os iguais de forma igual, mas os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. A Lei Maria da Penha, ela está exatamente nesse sistema de proteção especial. É legítimo, sim, o fato de a Lei Maria da Penha ter um destinatário certo, a mulher. Por quê? Ação afirmativa. A Lei Maria da Penha, ela precisou dar à mulher esse agasalho a mais para que ela, de fato, possa fazer valer a igualdade com o homem prevista em abstrato. Ninguém duvida que a mulher é igual ao homem, na lei. Eu só tenho dúvida se essa mulher consegue fazer valer essa igualdade no dia a dia. Se ela está conseguindo concretizar essa igualdade no dia a dia. Então a Lei Maria da Penha, ela teria esse viés de ação afirmativa. Ação afirmativa. Então, para vocês entenderem bem, o Supremo decidindo que a Lei Maria da Penha é constitucional, o que nós podemos nos deparar? Mulher vítima, ela tem a Lei Maria da Penha para protegê-la e todo o direito criminal, Código Penal ou legislação extravagante para não só protegê-la, mas principalmente punir o agressor ou a agressora. No caso de homem vítima, ele não tem a Lei Maria da Penha para protegê-lo, mas tem o direito criminal, em sentido amplo, penal, legislação extravagante, para protegê-lo e principalmente punir o agressor ou agressora. Então a mulher tem um agasalho a mais, a Lei Maria da Penha. Nos próximos blocos, nós vamos analisar o quê? Nós vamos analisar o que é violência doméstica e familiar. As formas de violência doméstica e familiar. E, principalmente, alguns institutos da Lei 9.099 se podem ou não ser aplicados.
concluindo com vocês se a Lei Maria da Penha pode ser aplicada para o homem ou não. Nos 2 próximos blocos. Até já.